Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos todos os dias das nossas vidas, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, meu Deus. O Senhor tem abençoado nossos dias, tem derramado alegria, tem derramado paz, saúde em nossas vidas. Eu peço a tua presença nessa noite, Senhor, nesta live, e abençoe desde já a vida de cada pessoa que está aqui conosco, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Jesus, amém, graças a Deus. Amém. Como a gente tinha comentado com vocês, a paz, Rô, irmã Rogéria, manda um beijão para o irmão Fernando. Legal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Como a gente tinha comentado com vocês, nós vamos falar hoje a respeito do papel do esposo e do papel da esposa dentro do relacionamento conjugal. Então hoje é coisa séria, hein? Hoje a coisa é séria. E tem gente que não gosta muito de ouvir esse assunto, principalmente as mulheres. É mesmo? É, porque a nossa parte, né, assim, muita gente não gosta muito, né? Mas a nossa parte, muitas vezes, acaba sendo um pouquinho mais pesada. Mas mais pesada. Porém, não é impossível. E no final vocês vão entender que acaba virando tudo um círculo. E que se for um círculo vicioso para isso, até vale a pena. Porque se você fizer a sua parte direitinho e eu fizer a minha parte direitinho, um vai continuar fazendo a parte que tem que fazer em amor. Se torna algo prazeroso. E com prazer. É isso que eu queria falar. Isso mesmo. Muito bom. Então, para a gente fundamentar a live de hoje, a gente vai usar a carta de Paulo aos Efésios. E quem tiver com a Bíblia e puder acompanhar conosco, vamos abrir aí em Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Dos versos 22 aos versos 33. Nós já pedimos para o Espírito Santo estar direcionando tudo isso aqui. Sim, né? com certeza, e pedimos sempre. muito de coração. Ó, nós não levantamos a bandeira do machismo, não levantamos a bandeira do feminismo. A única bandeira que a gente levanta aqui no Ministério de Casais é essa aqui, ó. A palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Essa aqui a gente defende até debaixo d'água. Boa noite, pastora Neide, sua linda. Saudade da senhora. Essa aqui a gente defende até debaixo d'água. Então, a gente precisa ter como orientação e ter como regra de fé e prática a palavra de Deus. E se a gente não obedece a palavra de Deus, a gente está cometendo o quê? Qual que é o antônimo de obediente? A desobediência. Desobediente. E quem desobedece a palavra de Deus vai colher as consequências da desobediência. Não é isso? Se a gente obedece... A gente tem lá Deuteronômio 28 que fala todas as bênçãos que vão correr atrás da gente. Mas se a gente desobedece, acontecem, a gente dá legalidade para que as maldições nos alcancem. Né? Então que possamos ser obedientes no Senhor, né? Através da palavra de Deus. E sem mais delongas, vamos lá para o que Efésios nos ensina. Vamos lá? A partir do verso 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A gente percebe
que neste texto aqui, o apóstolo Paulo compara muito o relacionamento conjugal, né? Do marido com a esposa, da esposa com o marido e as funções de cada um com o relacionamento de Cristo com a igreja. Você sabe que eu observei uma coisa aí, Dani? Eu observei que ele falou muito no amor, né? No amor. No amor. No amor, mas aí é na parte de vocês. E por isso que eu falo nossa, que é fácil. para o homem é fácil. Nossa, é fácil, amar é A fácil. parte do homem é fácil. E por que será que muitas vezes o homem não faz direitinho como Jesus manda, Será né? por quê, né? A mulher também às vezes não faz, a gente vacila. Sim. Mas o homem... Boa noite, Zilda, lindona. Um beijo pra você, um abraço pro nosso Buenas. amigo Heraldo. São nossos vice-líderes do Ministério de Casais aqui em São Paulo. Que bênção que eles estão com a gente. Bem-vindo. Então, qual que é a parte que coube pro homem? Coube a parte fácil, que é amar. Gente, olha pro lado aí, olha aí pra sua costelinha aí, essa menina linda que tá do seu lado. Não é fácil amar aí, essa mocinha? Não é fácil amar? Deixa eu ver. Não é, não. É muito difícil. Às porque vezes é nós difícil, temos... viu? É muito difícil, Olhando porque bem todos nós... e pensando bem. E sabendo, né, do avesso, do lado certo, Uau. tem horas que é difícil, Às vezes gente. é fácil, às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Só que aqui a palavra de Deus nos ensina que nós temos que amar. E o que é amar? Ó, segundo o dicionário, é demonstrar amor, é gostar, é ter grande afeição. Assim, os homens precisam amar as mulheres, como Cristo amou a igreja. E como que foi que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida Por ela. por ela. Tem marido que não dá nem um pedaço de unha pela mulher. Mas tem É, marido ruim, hein? que dá... Não, você falou que tem marido. Você vai não dormir na casinha do cachorro. Não é o meu caso. Ah, tem marido que não dá nem um pedaço de unha pela vida da mulher. Quem dirá a própria vida. É verdade. Claro que nós sabemos que nós somos infalíveis, nós somos falíveis, né? Falíveis. Jesus é infalível, nós somos falíveis, nós erramos, nós pecamos, nós não estamos com o corpo glorificado ainda. Então, nós sabemos que nós cometemos erros. Porém, a Paula aqui está nos ensinando que o amor desse marido tem que ser um amor incondicional, como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Ele cuidou da igreja. Ele protegeu a igreja e protege a igreja. Ele deu a vida por ela. Ele tem cuidado. Aí a gente vai pensando. Jesus Cristo nos trata com rispidez, nos trata com grosseria. Jesus Cristo é infiel a gente. Jesus Cristo bate na sua igreja. Jesus Cristo espanca a sua igreja. Jesus Cristo é o provedor, é o cuidador. Então, quando a gente vai pensando nessas funções que o esposo tem que ter em relação à igreja, é difícil para o homem amar dessa forma? Ficou mudo? Fácil. É difícil. Ele é tão difícil que até mudo ele ficou. É difícil, gente. É difícil amar desse jeito. Só que é um amor que tem retorno. Quando a gente ama, o que a gente vai colher? O amor Só pode colher o amor de volta. tem que plantar, né? Tudo que a gente planta, A gente a colhe. gente colhe. Exatamente. Além de tudo isso, o marido ainda é o provedor espiritual da casa. Ele cuida do bem-estar de todos. O marido, como esposo, né, como cuidador da mulher, ele honra essa esposa, assim como Cristo honra a igreja. Ele compreende, ele aprecia, ele considera a sua noiva, considera a sua esposa. E é assim que o papel do esposo tem que se assemelhar. A gente sabe, como eu falei, não vai ser como o amor de Cristo, porque o amor de Cristo é É o amor do próprio Deus, É né? amor do próprio Mas Deus, ele hein? deixou tudo como exemplos, né? Para ser seguido, né? Deixou. Ele foi um excelente professor. Sim, ele foi. E nós, como alunos, acho que nós temos que ter essa pegada aí. E é uma verdadeira faculdade no decorrer da nossa vida. Sim, com É um certeza. aprendizado total. Com certeza. E uma dica, hashtag fica a dica para os maridos, porque nós já ouvimos muito isso por aí, é que muito homem fala que não entende a mulher. Não entendo essa mulher que Deus me deu. Não entendo essa mulher. Às vezes eu não entendo, não, Você sabe? não entende, mas Deus te mandou você me entender? Tem algum lugar escrito na Bíblia isso? Não tem. Não tem. Não tem. O que está escrito na Bíblia que você tem que fazer com relação a mim? Ele falou só amar, não é isso? Só amar. E é o que cada Só isso? marido tem que fazer com a esposa.
Então, gente, não tenta entender a mulher. Deus não está mandando você entender a sua esposa. Ele está mandando você amar a sua esposa. E amar incondicionalmente. Amar quando ela tá chata. Amar quando ela tá com TPM. Difícil, gente. Quando tá com TPM. Amar Não. quando tá brava. Amar quando... O que mais? Não fala muito defeito meu não, que você vai dormir lá fora. Não, gente, essa semana, fala sério. Que dia que foi que eu... Foi sábado que você quase saiu e não voltou pra casa, porque eu tava brava. Eu fui aonde mesmo? Você foi mandar lavar o carro. Gente, eu fui... Engraçadinho. A Dani tava tão azeda em casa que eu fiquei procurando coisa pra fazer, sabe? Assim, fora de casa. Aí eu olhei lá fora pela janela, eu vi o carro tudo empoeirado. Eu falei, amor, tô indo lavar o carro. Ela falou, tá bom. Eu fui, saí, peguei o carro, fui lá pro Lava Jato. Quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando lá o pessoal esfregando o carro na bucha. Eu tava quase pedindo uma bucha, gente, pra ajudar a lavar o carro, pra mim ficar mais um pouco de tempo lá, até a poeira baixar, né? Sim, Mas eu falei, não, esfregar carro, não, acho que eu vou encarar a fiera lá. É, olha o que a pastora Cintia escreveu ali, ó. Se ficar com raiva da mulher, as orações não são nem atendidas. É mesmo, pastor? Eu concordo contigo, eu sei disso. Mas eu voltei pra casa, não foi? Sim, voltou pra casa. Graças a Deus, né, mozinha? E voltei rapidinho, não Com foi? certeza. Mas ó, a pastora Neide está colocando amar quando pede o cartão de crédito e de débito. Tem que continuar amando. Ô, santo pastor Luiz, preciso aprender com ele. Engraçadinho. São formas que Jesus nos ensina que a gente tem que fazer, né? E aqui, quando Paulo foi usado pelo Espírito Santo para escrever aos Efésios, explicar isso para os maridos, explicar isso para as esposas, gente, é claro que Paulo, como homem, sabia que seria difícil, mas tudo que tem na palavra de Deus que a gente tem que fazer podem ser coisas difíceis, mas são coisas que estão ao nosso alcance para fazer. E pro bem-estar de cada um. E para o bem-estar e para que uma família viva em perfeita harmonia, né? Ó, o pastor Flávio aqui colocou, aqui, ó, não é fácil amar, cuidar, honrar, compreender, trabalhar, andar em concordância. Casamento somente com Deus, para amar e respeitar um ao outro. Isso é verdade, sim, pastor. Se a gente não tiver Deus junto conosco no casamento, olha, é difícil, viu? O ser humano é muito fraco. Nós temos que buscar a força todos os dias em Deus. Com certeza. Não é? E pedir a Deus para nos ajudar a cada um exercer sua função. Sim. Agora vamos para a parte das esposas. Que hoje, gente, tomei um puxão de orelha aqui, preparando essa palavra, a gente junto, né, amor? É mesmo? Nossa, tomei um puxão de orelha que acho que algumas das mulheres vão tomar também. Claro que dói um pouquinho, né? Quando a gente fala da função de cada um dentro do relacionamento, é igual eu falei pra vocês. A gente tem que ter muita humildade em Deus para entender o papel de cada um e cada um fazer o seu melhor. Sim, mas né? Você sabe, Dani, dói quando a gente não segue essas regras que, vamos dizer assim, que foram impostas pelo próprio Deus, foram estabelecidas pelo próprio Deus. Ou seja, quando que isso vai doer em mim? Quando eu deixar de obedecer esses mandamentos. E não estiver cumprindo, se eu estiver fora, não é verdade? É claro que vai doer, gente. Vai se tornar algo muito fácil a partir do momento em que eu trazer isso para mim, para o meu coração, não é? Porque... E aplicar na sua vida, né? Como aprendizado. E aplicar como aprendizado. Aí eu vou estar exercendo o bom papel do marido e esposa, o bom papel de esposa. Sim, com certeza. Seguindo essas regras aqui com que você está passando aí para nós. Com certeza. E aí a gente prossegue então para a parte das esposas, né? Muita gente hoje, a corrente feminista, a corrente mais atual que fala bastante a respeito de mulheres, ela critica muito essa questão da submissão da esposa em relação ao seu marido. Nós assistimos um vídeo até, né, de uma pastora muito conhecida na rede social, muito conhecida no Brasil todo, em que ela mostrava o que era ser submissa ao marido no mundo. Como que o mundo mostra a submissão da mulher, como que ele entende a submissão da mulher. E essa pastora entrava debaixo da cadeira, entre as pernas do marido, e ficava lá como se fosse um capacho do pé desse marido. E nós, como literalmente mulheres... embaixo dele, né? Embaixo, literalmente embaixo dele. Quer dizer, o mundo não entende, ele pensa que é dominar, né? É dominar, é uma mandar... dominação, uma humilhação para a mulher ser submissa ao marido, né? E essa pastora mostrou que a submissão não é isso. A submissão é como uma esposa que senta no colo do marido
E quando a gente senta no colo do nosso marido, qual que é o primeiro ato que ele faz para cuidar de nós? Ele nos abraça, geralmente pela cintura, para nos segurar no colo dele. Proteger. E o que significa esse abraço? Proteção. A proteção. E quando a gente está num relacionamento de submissão com o nosso marido, a primeira coisa que a gente vai receber dele é esse carinho da proteção, esse carinho do cuidado. Nós, mulheres, geralmente fomos criadas para sermos cuidadas por alguém, para sermos olhadas por alguém, né? Muitas vezes, meu marido, no início do nosso casamento, ele falava comigo, deixa eu ser o marido. Porque eu tive uma criação, minhas irmãs também, que nós sempre fomos muito independentes. Eu morei sozinha, dividi apartamento com algumas amigas na faculdade. Então, eu sempre fui muito dona do meu nariz. Meus pais nos incentivaram a ser assim. Então, quando eu casei, eu tive um pouco de dificuldade para entender que eu precisava deixar ele ser um homem, ele mandar, ele ser o cabeça. Sem que isso me humilhasse e sem que isso fizesse com que eu me sentisse diminuída. E você Pelo sabe, contrário. gente, que isso me deixou muito preguiçoso, sabia? Porque ela ia na frente, só ia segurando a cordinha. De vez em quando eu puxava um pouquinho, é claro, né? Mas eu dava corda, mas eu fui ficando preguiçoso no meu papel de marido, né? De líder. De líder. Ela tá fazendo, deixa ela fazer. Da corda, da linha na pipa, vamos deixar aí. Ela tá fazendo. Mas aí quando eu via que estava sendo muito extremo o negócio, eu falei, opa, algumas vezes realmente eu falei para você. Sim, falou pra mim. Vem cá, amor, eu posso ser o marido agora? Deixa o seu marido. Ele falou isso algumas Você lembra vezes. disso, né? Eu lembro, claro que eu lembro. E isso me fez pensar e refletir que eu estava errada. Sim, E claro. que eu precisava mudar de postura. E foi o que a gente acabou fazendo. Eu acabei me moldando a você e entendendo que você que era o cabeça da casa e não eu, entende? Mas isso foi sem estresse, gente, foi sem foi confusão, aprendendo fomos isso aprendendo. gradativamente. Isso, fomos nos encaixando. Exatamente. Mas aí, como que entra essa submissão da mulher, então? Então, Dani, o que é essa submissão? É eu ser capaz? Eu aceitar a humilhação? É meu marido me machucar e eu ficar quieta? É isso? Não, não é isso que Paulo nos ensina. Ele nos ensina a nós sermos submissas aos nossos esposos como nós somos em relação a Cristo. O que Cristo fala pra gente, né? Muitas vezes Jesus nos passa ensinamento, Jesus fala conosco de diversas formas, diversas maneiras, né? Através aqui da palavra de Deus, através até agora dessa live, através de um louvor, ele tem inúmeras formas de falar conosco. E quando ele está falando conosco, muitas vezes ele nos ensina. Ele está dizendo para mim e para você, olha, não vai por esse caminho que não é o caminho que eu quero para você. Não é isso. Não dói de vez em quando obedecer a Jesus? Mesmo a gente sabendo que vai ser para o nosso bem. Eu estou falando nós como seres humanos, nós como a noiva de Cristo. Às vezes não dói para a gente obedecer a Deus, mas a gente, por amor, o que a gente faz? A gente obedece, porque a gente sabe que lá na frente nós vamos entender por que nós estamos fazendo isso ali naquele momento e naquela hora. A submissão da esposa não é ser capaz, como nós falamos. Não é ficar muda, ouvir tudo e ficar lá que nem a vaquinha de presépio, só balançando a cabeça, né? Sim, senhor, meu marido, né? Sim, senhor, sim, senhora. Não é isso. Não é algo que humilha a mulher. Não é. A submissão na palavra de Deus é a mulher ser uma ajudadora. E olha, eu vou falar algo para vocês que eu vivo e que eu creio que a maior parte de quem está aqui conosco vive também. Mas quem não vive, nós vamos profetizar que vai viver isso neste momento agora. É muito fácil ser submissa a um homem que ama você como Cristo amou a igreja. Não tem humilhação nenhuma. Pelo contrário, a gente acaba sendo submissa por prazer. Porque nós sabemos que nós somos cuidadas, porque nós sabemos que nós somos amadas, porque nós sabemos que somos protegidas, porque nós sabemos que somos guardadas, sabe? E você que está acompanhando aqui conosco essa noite, você entende isso também? Que ser submissa a um homem que te trata com amor, como a Bíblia nos ensinou aqui agora em Efésios, é algo prazeroso? Você entende dessa forma também? Ó, a Thalita já colocou aqui que é verdade.
A pastora Nicole também já colocou que é verdade. Pessoal do YouTube que está conosco. Vamos ver aqui o pessoal também, deixa eu ver aqui do Facebook que está conosco. O pessoal está participando aí. O pessoal está participando. O pessoal do Facebook conosco. O pessoal gosta, assim, é um tema intrigante, mas eles gostam de ouvir. Ó, com certeza, é verdade. As pessoas estão concordando. É fácil ser submissa quando um homem te trata com o amor que Jesus ama a igreja. Boa noite, pastora Arlete, linda. Seja bem-vinda. É muito fácil. Mas quando você recebe o amor em troca. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. A mulher, quando ela é submissa ao seu marido, ela é ajudadora, ela obedece em amor, assim como a igreja obedece a Jesus Cristo. Ela respeita o seu marido. E aí eu quero ir para a cereja do bolo, gente, que às vezes vai descer meio quadrado para algumas pessoas. Eu quero que as esposas que estão comigo abram lá em Tito, no capítulo 2, para nós acompanharmos os versos de 3 a 5. Tito, capítulo 2, versos de 3 a 5. Olha o que Paulo também nos ensina através da carta a Tito. Olha só. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, elas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Em algumas versões da Bíblia, aqui quando fala que as mulheres têm que ser ocupadas em casa, fala que elas têm que ser boas donas de casa. E algo que a gente ouve com muita frequência hoje, principalmente porque as esposas estão trabalhando também, né? A gente está ocupando um lugar muito grande no mercado de trabalho, porque a gente precisa ajudar os nossos maridos, a gente acaba ajudando também nessa parte financeira, né? E muitas vezes a gente quer fazer o que com as atividades domésticas? Deixa eu ouvir aqui. Empurrando, né? Empurrar uma responsabilidade para o marido, que é de quem? Da mulher. Da esposa. E, gente, isso ficou falando tão forte ao meu coração, e eu tenho certeza que está falando forte com alguém que está aí ouvindo essa live agora, neste momento, mesmo que não seja agora ao vivo, mas que seja depois. É obrigação da esposa. A boa ordem do lar, a limpeza do lar e o cuidado com o lar. Mas tem que ser uma verdadeira administradora, né? Sim, mas isso não quer dizer que vocês, homens, possam nos ajudar. Né? O marido que vê a sua esposa batalhando duro, trabalhando a semana toda, né? E que também trabalha, ele tá vendo a esposa que ele ama dando duro, ele não vai ajudar? Claro. Claro que vai ajudar. Como meu marido me ajuda. Mas essa é uma obrigação que é da esposa, gente. E muitas vezes, ó, tem marido aí falando palhaçada, fala Deus, eu tô vendo, viu, Celso? Mas muitas vezes a gente acaba querendo dividir essa responsabilidade de manter um lar limpo e arejado e cuidado com o homem. Quando a Bíblia fala que esse cuidado tem que sair das mulheres. Ó, manter a casa em ordem não é algo fácil, mas quando nos organizamos e amamos servir o nosso lar, as coisas ficam mais tranquilas. Com certeza, pastora Nicole. É verdade. Mas prestem bem atenção. Ó, a pastora Rosângela também. Eu tenho tanto prazer em servir o meu esposo, pois ele realmente me trata com tanto amor, cuidado e zelo. É Você isso, sabe que pastor, é o prazer. Vocês fazendo isso nos torna... A gente fica envergonhado de ver vocês fazendo tanto que a gente toma a decisão de ajudar. De ajudar de também. colaborar, não é? Não que seja uma obrigação de vocês, Exatamente. mas ajuda porque ama. Você sabe que às vezes eu tô aqui sentado no sofá da sala e da minha sala dá para ver a minha cozinha, que é lá do outro lado. É um anexo a minha cozinha, não é agregada à casa, né? Ela É do lado de fora. Do lado de fora.
Então eu tô aqui na sala e eu tô vendo a Daniela pela janela e cortando lá as coisas, fazendo, e mexe no fogão e vai na pia. E eu olhando aquilo, falo, meu Deus, o negócio tá pegando ali, viu? Eu paro de fazer o que eu tô fazendo aqui e vou lá. Quantas vezes eu já fui lá? Ai, gente, ele me ajuda sim, viu? Aí você chega, eu chego lá, Só que você de fala, vez em dá quando pra ele- você cortar a cebola em De vez em cubinho? quando ele finge demência e sai de fininho da cozinha, entendeu? Não, não pode dar corda também, viu, gente? Às vezes você corta a cebola, você limpa a carne, você corta a salada, lava a salada. Se você perguntar se tem mais alguma coisa, você pode ter certeza que ela vai te arrumar alguma com coisa para certeza. fazer. Tá oferecendo ajuda, É gente, lógico. vê? Você acha que eu não vou pedir ajuda? Ah, eu Tá saio de oferecendo. fininho, eu saio. Não, às vezes ele sai de fininho. Mas olha, a gente tem que prestar atenção nessas nuances que a Bíblia nos ensina, né? A palavra de Deus não fala que é o homem que tem que servir em casa, que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar dos filhos. Claro que a gente conta com a ajuda deles, mas isso está sendo dito para as esposas. Então a gente tem que perceber isso com cuidado, porque se a gente quer obedecer à palavra de Deus e quer ser fiel à palavra de Deus, a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu sei que eu vou ser chamada aí de machista, que eu vou ser chamada de louca, de várias coisas por estar falando isso, mas eu não creio que eu estou falando a verdade. Eu estou lendo o que a palavra de Deus está falando, estou falando a esse respeito. Ó, meu esposo também faz isso, sempre lava a louça no final do dia. Que legal, pastor. Ajuda a sua esposa, porque vê que ela trabalha o dia inteiro, né? Meu esposo aqui em casa, ele faz a salada. Ele lava a salada, prepara a salada, limpa a salada, deixa tudo preparado. Como a nossa família é muito grande, cada um tem uma função, cada um faz uma coisinha. Mas quando a gente tem essas ajudinhas, mesmo que a obrigação não seja do esposo, né? Mas tem essas ajudas, a gente se sente cuidada. E eles sentem que estão cuidando de nós, quando estão nos ajudando, como estão nos amando. Isso é gostoso, essa relação de reciprocidade, né? E aí você pode comentar comigo, pastora, mas é fácil a senhora falar, né? Isso que a senhora está falando, porque o seu esposo é crente e a senhora é crente. Mas e na minha casa que meu marido não é crente? Ou, e na minha casa que a minha esposa não é crente? Lá em 1 Coríntios 7, 13 a 14, fala que a esposa santifica o marido que não é crente, mas que o marido também santifica a esposa que não é crente. Então, mesmo que o seu esposo ou mesmo que a sua esposa não sejam ainda convertidos, não conheçam ainda a palavra de Deus, realize a sua função dentro do casamento. E a função dentro do casamento, ela é muito bem determinada pela palavra de Deus. Para os maridos ficou a parte mais fácil, que é amar essas meninas doces que eles têm aí do lado. Uhum. E para as mulheres, muitas vezes o nosso é um pouco mais difícil, porque o homem, às vezes, acaba sendo um pouco mais forte nas palavras, né? Do jeitinho de falar. Às vezes acaba sendo um pouquinho mais bruto em alguma coisa, mas mesmo assim a gente tem que ser submissa, como Cristo, como nós somos submissas a Cristo. Pastora Arlete, o Jairo sempre corta a cebola, faz o café da manhã, lava a louça e até passa o aspirador na casa quando eu estou na correria. A pastora aqui do Mori também aprendeu a passar aspirador, pastora. E eu vou contar uma coisa para vocês. Meu marido foi criado num lar com muitas irmãs. Né? Então as irmãs dele sempre fizeram serviços sempre tivemos tudo. Domésticos, né? Cuidavam de tudo, apesar deles terem sido ensinados a fazer todas as coisas. Sim. Porém, quando nós casamos, ele não fazia nada. No início do nosso casamento eu não trabalhava, mas logo depois, acho que com 1 ano de casado, eu já comecei a trabalhar. Aí tudo bem, não trabalhava, né? Eu não falava nada. Depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a precisar de ajuda, porque eu trabalhava tanto quanto ele. E, às vezes, na correria, no final de semana, a gente ficava um pouco cansada. E aí ele começou a me ajudar, mas foi algo que Deus despertou no coração dele, que eu não fiquei, assim, falando, que eu não fiquei pedindo, porque eu sabia que ele não ia entender se eu ficasse pedindo e forçando. Né? Então, às vezes, eu chegava com um jeitinho, amor, por favor, você pode passar o aspirador na casa hoje? Porque ele me via lavando o banheiro, me via tirando o pó, depois via que eu ia passar o pano na casa. O que custava a ele fazer, passar somente o aspirador para me ajudar, né?
Algo também que eu não gosto de fazer, E que é você sabe que é limpar até carne. divertido, Não né? gosto, É gente. até divertido. É, tá divertido, né? isso, E agora ele já divertido. está ensinando para as crianças, entendeu? Então ele está mostrando a técnica para as crianças e as crianças que já estão É que passando tá chegando aspirador a em hora de eu me casa. aposentar também, né? A hora do maridão ficar no sofá e lendo um jornal, vendo É. uma televisão, né? Jogando Um videogame, gamezinho, né? né? E aí vai Isso aí, cuidando. uai. Mas é gostoso quando isso acontece, quando o casal é tão uma só carne que cada um faz a sua parte, mas em E amor. não pesa pra ninguém. Não pesa para ninguém. Mas eu queria, assim, encerrar essa parte lendo o primeiro versículo desse texto, que eu falei que seria o 22, mas na verdade é o 21. Efésios 5, 21. Lá fala o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui Paulo está dizendo para a gente ser submisso um ao outro. E aí você pode falar assim, mas e Paulo tinha ensinado isso somente para as mulheres. Por que ele está falando isso agora, que tanto o homem como a mulher tem que ser sujeito um ao outro? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, não fala? Sim. Sim. Mas a cabeça vive sem o corpo? Não vive, né? Eu não imagino uma cabeça andando sozinho. Né? E o corpo vive sem a cabeça? Ah, vocês são muito convencidas também, viu? Fala sério. Não vive. Não vive, né? Não vive. Não, O mas tá corpo correto. não vive sem a cabeça. E a cabeça não vive sem o corpo. É por isso que tem que estar É junto. por isso que nós temos que sujeitar uns aos outros em temor a Cristo. Então, vira um círculo vicioso do bem. Quando a esposa faz a sua parte de ser submissa ao marido, e quando o marido ama a esposa, da forma como Cristo amou a igreja, fica fácil para a mulher ser submissa, não fica, gente? Não fica fácil? E fica fácil aí também para o marido amar a esposa, aquela mulher que cuida dele, que cuida da casa, que cuida da roupa. Arrasou na dancinha, gostou, né, pastor? Legal. Mas disso, gente, coloca na cabeça de vocês isso. O corpo não vive sem a cabeça. E a cabeça não vive sem o corpo. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Nós somos. E principalmente no casamento. E a gente queria encerrar essa palavra com vocês dizendo algo que nós lemos hoje que impactou a nossa vida, impactou o nosso casamento. Presta bem atenção, gente. O seu casamento é uma apresentação do Evangelho ao mundo. O que vocês estão pregando para o mundo? O que o mundo tem visto em vocês? E o mundo que a gente fala aqui começa com os seus filhos que estão dentro de casa e vendo aí você e seu esposo. Começa com os seus parentes que não são convertidos ainda, que estão vendo o casamento de vocês. Tem muita gente que não conhece aqui, a palavra de Deus, mas ela sabe que você e seu esposo são cristãos. Que evangelho que vocês estão pregando? É esse que a palavra ensina? Que a gente tem que obedecer? Né? A palavra diz que o marido tem que amar a esposa, mas também diz que a esposa tem que submeter ao marido. Né? A gente tem obedecido isso ao pé da letra, a gente tem feito conforme nós estamos sendo ensinados por Deus, a gente tem andado em obediência à palavra de Deus. Porque a vida do cristão, a conduta do cristão, ela não vai fugir disso aqui. Não vai fugir. A palavra já foi liberada, ela já foi dita. Ela se renova a cada dia. A gente vai lendo e vai renovando essa palavra a cada dia nas nossas vidas. Né? Mas será que nós, enquanto casal, temos agido com amor e temos agido com submissão? Será que nós, como casal, temos apresentado esse evangelho ao mundo através do nosso casamento? Essa é a palavra de hoje que a gente gostaria de deixar com vocês. É uma reflexão. É uma reflexão que serviu para nós, enquanto marido e mulher. Já tive minha orelha puxada por causa de sábado, tá? Em rede nacional. Mas eu creio que o Espírito Santo trouxe ensinamento para cada um de nós. Nós sabemos que muitas vezes não é fácil. Não é fácil ser casado. Casamento não é escola para meninos e meninas. Não é treinamento, não né? é treinamento. Esse negócio é para valer. Não é para valer, é para a vida toda. E casamento é um lugar para homem e um lugar para mulher, para pessoas decididas, não é para criança. Né?
Então, que nós possamos ser essas cartas lidas, lindas, que o nosso casamento seja esse espelho aí do Evangelho para muitas pessoas, que muitas pessoas conheçam a Jesus através do nosso casamento, que a gente possa ser esse exemplo e que a gente seja esse exemplo em amor e submissão. Amém? Vamos orar uns pelos outros agora. Nós falamos que essa live seria também boa para quem não casou ainda, né? É verdade, hein? Porque realmente a gente tem que ter amor e tem que ter submissão no nosso relacionamento conjugal. Nas nossas, não, plural não, no singular, no nosso relacionamento conjugal. Amém? Dá a mão aí pro seu amorzinho da vida toda. Se você não tá com o seu amor aí, coloca a mão no seu coração. Que Deus vai ouvir essa oração sua aí, viu, mocinha e mocinho? Que tá pedindo a Deus aí, um homem e mulher de Deus para acompanhar, para estar junto com você. Viu? E estar casada é de Deus, viu, gente? É muito gostoso. Tem os obstáculos, tem os desafios, mas todos eles podem ser vencidos em amor e em submissão. Amém? Vamos orar? Amém. Pai bendito, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de aprendizado, por esse momento de crescimento, Senhor Deus, por esse momento de poder aprender com a Tua palavra, Senhor. Pai, nós pedimos neste momento, na nossa fragilidade enquanto ser humano, Senhor, que nós possamos aprender sobre o amor com que esse marido precisa amar essa esposa, Senhor. Sim. Mas possamos aprender também com submissão, a submissão que essa esposa precisa ter em relação ao seu marido, Senhor. E que não é nenhum ato de humilhação, não é nenhum ato de vergonha, não é nenhum ato que a torne menor, meu Deus. Pelo contrário. Essa mulher, quando responde com submissão, ela está respondendo a um amor que o seu marido tem derramado sobre a vida dela, meu Deus. E nós profetizamos agora, Pai, nesse relacionamento em que o marido não tem amado a sua esposa como o Senhor amou a sua igreja, Pai. Nós profetizamos que a partir dessa noite, Senhor, esse marido vai amar essa mulher 1000 vezes mais do que ele já ama, Senhor Deus. Nós profetizamos, Senhor, que esse casamento vai haver renovo, vai haver diferença, Senhor Deus. Vai ser um casamento que vai pregar pela sua existência, Senhor Deus. Vai glorificar o teu nome, Senhor. E vai ensinar as pessoas à volta sobre o amor de Cristo, meu Deus. Nós pedimos também para essas esposas, Senhor Deus, que não entenderam a submissão até esse momento dessa live, Senhor, mas entenderam agora. Que elas submetam aos seus maridos, assim como elas obedecem ao Senhor. Assim como elas são submissas ao Senhor, assim como elas são obedientes ao Senhor, por amor, Senhor. Um amor que nos constrange, Senhor, um amor que derramou o seu sangue todo naquela cruz do Calvário por nós, meu Deus. Nós entendemos que essa submissão é assim para o nosso bem. Essa submissão nos protege, essa submissão cuida de nós. E nós sabemos, Senhor Deus, que a partir do momento que nós nos submetemos aos nossos maridos, nós os ajudamos, nós cooperamos com eles. Eles espelham em nós com muito amor, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, que esse ciclo nunca se feche, mas ele esteja sempre, Senhor, se renovando. Que o amor se renove, que a submissão se renove. E que o nosso casamento seja, Senhor, o Evangelho sendo pregado, em nome de Jesus. Abençoe cada lar, Senhor. Abençoe cada família, abençoe cada casamento que está lutando para sobreviver, Senhor Deus. E que nenhuma seta maligna de Satanás, Senhor, entre nessa casa, entre nesse lar e atrapalhe, Senhor, esse relacionamento conjugal. Mas pelo contrário, que a partir de hoje, essa renovação no amor, essa renovação na submissão, Senhor, nos deixe cada vez mais fortes e cada vez mais decididos a pregar a Tua palavra através da nossa vida matrimonial. E é em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Tomo posse dessa palavra aí. Que seja assim, gente, no nosso relacionamento conjugal, que seja assim no nosso casamento, a partir de hoje, a partir de agora, que a gente demonstre esse amor e que a gente demonstre a submissão. E chegou agora a hora que vocês mais esperam, né? Da Bicota Gospel. A Bicota Gospel é só uma esquentadinha porque vai vir daqui a pouco. Que você vai fazer com o seu marido, com o seu namorado para a vida toda, tá bom? Então vamos lá dar uma bicotinha gospel? Fala que você ama quem está aí do seu lado, fala que você ama com o amor de Cristo. Profetiza isso aí. E você, esposa, fala, eu amo ser submissa a você. Amém? Profetiza aí, tá bom? Eu amo ser submissa a você. Vamos ser submissa.